Saudações, gente bonita, muito bom dia. Em Goiás, 6h45 da manhã, 17 graus. Então, uma manhã muito agradável e bonita. Mestre Leider aqui falando. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre a aparente lentidão da tomada de iniciativa por parte da federação e do Estado ilegítimo. A razão das duas não é necessariamente a mesma, embora a natureza seja natureza de ordem tática e estratégica, mais do que operacional, é de ordem tática e estratégica para os dois casos. Mas vamos lá. Basicamente em comum isso, mas há diferenças. E elas são muito importantes. Vamos começar pela federação. Por que a federação não maceta logo a Ucrânia? Tipo, a superioridade industrial, tecnológica, bélica, é incontestável. No limite, passa o fogo em Kiev, Lvov, no que for, e invade aquilo de uma vez, certo? Errado. Porque os russos consideram a Ucrânia parte da Rússia. Então, se você destruir aquilo, você vai estar destruindo, sua própria casa. Os russos sabem que quando terminar, quem vai ter que reconstruir serão eles. Por isso é muito melhor circunscrever a destruição em pequenos campos de batalha, certo? Não que Kharkov não esteja numa situação deplorável, ou que Kiev não tenha sofrido grandes danos, mas os russos têm procurado conter a ofensiva deles às cidades menores, que funcionam mais ou menos como arapucas. Eles mantêm o combate por meses, se possível, e atraem os ucranianos e as tropas da OTAN até eles. Então, eles não vão atrás, eles chamam. O que aconteceu na cidade Bakhmut, né? Que os ucranianos chamavam de Bakhmut, a cidade de Artemiovsk, foi essencialmente isso. Por meses aquilo foi o Arapuca. Os russos avançam 100 metros, aí os ucranianos mandavam uma onda de ataques. Paravam, depois, quando a onda terminava, os russos avançavam 200 metros, outra onda de ataque. Foram desvividos bem mais de 100 mil ucranianos lá. Então, Kramatorsk foi mais ou menos assim. A estratégia russa é evidente. Mover a frente de combate para cidades pequenas e atrair os ucrano-otanazes para essas pequenas frentes de combate. Combatê-los no próprio terreno, sob as próprias condições. Lá no começo, hoje em dia a gente nem lembra, né? Mas lá no começo, quando a ordem era retomar Mariupol, aí a luta era homem a homem, não tinha jeito, é uma guerra urbana. Guerras urbanas são muito custosas, muito difíceis, certo? E Mariupol é uma cidade de 500 mil de habitantes, não a vila. Ela foi tomada quarteirão a quarteirão, rua a rua, edifício por edifício. Em alguns edifícios, como a fábrica da Azovstal, foi tomada cômodo a cômodo. Então, cerca de 1/3 das baixas russas foram em Mariupol por causa disso. Porque não que a defesa tenha vantagem, como muita gente acredita, não tem. Mas as perdas do ataque são inevitáveis, principalmente
em um campo de batalha como foi Mariupol. Uma cidade relativamente grande, meio milhão de habitantes, que tinha que ser tomada edifício por edifício, porque as tropas da OTAN tiveram 8 anos para preparar o terreno. E prepararam bem, certo? Tanto que foi muito difícil. E eles tinham que defender, porque a fábrica da Azovstal carregava vários vestígios e pessoas envolvidas com a produção de armas biológicas. Então foi tenso, muito tenso. Nessa primeira fase, os batalhões arremate, principalmente a Stepnaz Chechena, eles exerceram o grosso do trabalho, né? O homem a homem. Aí na segunda fase, o batalhão Wagner, na região de Artemiovsk, lutou dentro dessa estratégia que eu acabei de falar. Artemiovsk é uma cidade menor, 20 mil habitantes, e as perdas foram muito, mas muito superior a 20 mil. Correto? Artemiovsk, o bagulho foi tensa. Mas a estratégia mudou. Continuou sendo combate casa por casa. Só que aí não por infantaria leve, como aconteceu em Mariupol. Foi basicamente por artilharia. A cidade já tinha sido evacuada antes dos combates pesados se iniciarem. Então não existia mais inocente lá. É só militar, dos dois lados. E aí os russos começaram a combater usando artilharia. Beleza. Aí uma terceira fase. Nessa terceira fase, os russos iniciaram usando ataques de aviação para destruir infraestrutura básica, militar, de ordem militar. Ferrovia, energia, certo? Depósito de munição, paiol de munição, né? Quartéis e tudo mais. E após esses ataques de aviação, ou mesmo de artilharia pesada, eles começaram a usar uma estratégia que os iranianos deram a dica: drones. Isso reduziu muito a perda de vidas pro lado russo. Só que os ucranianos não são bestas. Não é que fosse fácil para eles combater os drones, não era. Porque os russos passaram a lançar enxames de drones baratos com mísseis no meio. E aí a artilharia ucraniana, a artilharia antiaérea ucraniana parou de ter eficiência. E os ataques russos passaram a ser muito eficientes. Certo? Mas eles aprenderam e chegamos na quarta fase. Os ucranianos aprenderam e começaram a atacar a Rússia. Não só a se defender. É uma estratégia que a gente tem que admitir. É inteligente. É inteligente, num certo sentido. Se você não tem respeito pela vida dos seus cidadãos, é uma estratégia inteligente. Certo? É uma estratégia muito inteligente. Você leva a frente de combate para dentro do território russo. É óbvio que isso vai ter consequências pesadíssimas, né? Mas ela, do ponto de vista do marketing, que é cada vez mais importante no conflito, você tem essas narrativas, né? Que a imprensa compra, que os Chochelhos, que os rocks da vida compram. Oh, a Ucrânia invadiu a Rússia. Desde a Segunda Guerra Mundial, a Rússia não era invadida. Como se as pessoas não soubessem o que aconteceu depois que a Rússia foi invadida. E outras, tomaram uma área de 383 km², uma área rural. Você tinha, do jeito que a mídia falou, deu a impressão que foi 28 cidades, gente.
não tem 28 cidades em 383 quilômetros quadrados. Na verdade não tinha nenhuma. Eram vilas, aldeias, pontos. E as perdas ucranianas nessa brincadeira foram devastadoras. Devastadoras. Porque os russos se enervaram. E, bom, estamos nessa agora. Evidentemente, muito em breve o terreno vai ser limpo, mas adubado com a estupidez dos ucranianos. E aí o que a Rússia vai fazer? Vai partir com tudo para cima de Kharkov? Não. Por que ela faria isso? A Rússia está ganhando muito, a economia russa está crescendo, enquanto a economia europeia, norte-americana, japonesa, a economia dos inimigos dela está sendo devastada. Devastada. Por que ela iria rápido? Não faz sentido ela ir rápido. Ela só iria rápido se os dugnistas, sempre esses imbecis, esses dugnistas e outros falcões russos vencer essa narrativa segundo a qual Putin está sendo frouxo. É como se fosse briga de rua, nem gangue. Não é, gente. Não é mesmo. Então, é claro que isso aperta a opinião pública, né? Que a Rússia foi invadida e tal. E as pessoas podem exigir uma resposta mais enérgica. Mas dá para você vencer uma guerra sem você vencer praticamente nenhuma batalha. Foi a guerra do Vietnã. Os vietnamitas perderam virtualmente todas as batalhas, inclusive a ofensiva do Tet. No fim eles perderam. Mas o mais importante, que é vencer a guerra, aconteceu. Então a soma de batalhas não produz resultado da guerra. Isso é um fato. Aquela época que grandes batalhas decidiam a guerra já passou. Se a era de outro padrão tecnológico. Certo? Outro padrão tecnológico. Os tempos são outros, a tecnologia é outra, as táticas são outras. Mas a OTAN ainda parece que está nessa bobagem. Que blogueirinhas ucrotanazes acreditem nisso? Paciência. O outro lá era locutor de propaganda, né? De rua. O que ele entende realmente a estratégia militar? Não tem porra nenhuma. O outro é um professor ideólogo. Não tem formação técnica alguma. Então, eles estão dando palpite. O outro lá, o gordinho lá do programa humorístico no YouTube, né? O gordinho lá, cara, ele também não tem nenhuma formação em nenhuma área envolvida com isso. O canal dele nem falava sobre isso. Então, se você for ver os analistas, a maioria dos analistas do outro lado são os completos despreparados. Entendem? E aí, o julgamento pela superfície, o julgamento político, é que domina o suposto debate. Ok. Não vai mudar o fato de que a Rússia vai devagar. Porque é interessante para ela. Agora, muito diferente é o caso do Oriente Médio. Estima-se o número de perdas humanas dos palestinos entre 180 mil e 220 mil. São perdas devastadoras, porque são basicamente de mulheres e crianças, né? Então, quando você enrola, bom, as pessoas estão sendo desvividas pelos sionistas, né? Aos milhares, às dezenas de milhares e agora às centenas de milhares. Demorar custa vidas. Você pensa, pô, então isso aqui é mais rápido. Mas não é simples assim. Porque que o eixo da resistência vá mais rápido é tudo o que eles querem. Por quê? Porque já no terceiro dia de combate, eu tenho vídeos, né? Então, como diz o outro, eu posso provar. Eu já tinha alertado, eles vão perder essa guerra. Porque só o terceiro dia eles perderam completamente o controle da narrativa. As vítimas de sempre, né?
os 6 milhões, os malvados terroristas. Essa conversinha caiu no terceiro dia, quando ficou óbvio que eles estavam massacrando civis, em larga escala, propositadamente. Tá aqui no hospital, universidade, escola, templo, creche. Então, eles, os sionistas, os europeus orientais, né, que ocuparam aquela terra, eles estavam muito confortáveis, contando com o apoio da mídia dos Estados Nacionais do Ocidente, para construir uma narrativa no qual eles eram os bonzinhos, apesar de serem os vamos usar isso pela raça, sinos, e malvados eram os que estavam se defendendo. Então eles sempre contaram com a imprensa para isso, tanto que eles não se prepararam. Eles não se prepararam. Os ucranianos se prepararam por 8 anos. A OTAN, os Estados Unidos, ajudaram a preparar eles por 8 anos. Arma, munição, túnel. Agora, os israelenses não. Assim como os Estados Unidos não estão preparados para se defender, só para atacar. Gente, pelo amor de Deus, os Estados Unidos têm 3 hubs de energia. Se você destrói eles, o país fica sem energia por meses. E nós já fizemos uma estimativa, na verdade quem fez foi a Universidade de Nova York, que isso poderia custar mais de 200 milhões de vidas humanas. Só desabilitando a energia deles. Eles não estão preparados. A Rússia tem mais de 700. Os Estados Unidos tem 3. Por quê? A Rússia se prepara para se defender desde sempre. A Rússia tem muitos abrigos nucleares públicos. Os Estados Unidos não tem nenhum. Da mesma forma, eu não sei se vocês viram, os vídeos mostrando os túneis do Hezbollah, que coisa magnífica, eles se prepararam. Israel não. Israel nunca contou que seria atacado. Eles não estão preparados. Não estão. Então, quando você vê o consumo de tranquilizante, de remédio antipsicótico explodindo no estado ilegítimo, as pessoas fugindo, enlouquecendo, de medo, isso faz parte da estratégia do eixo da resistência. Porque eles sabem que eles nunca foram corajosos. Eles são tão covardes, são tão bunda moles, que usam fralda, né? O único exército do mundo que usa fralda. Eles não têm coragem. Eles só atacam usando aviação. E essa aviação pode ser desabilitada, basta desabilitar as pistas de pouso e decolagem. Então por que o Irã não faz isso? Para evitar que eles possam se fazer de vítima. Mais vítimas surgirão entre os palestinos por causa disso. Mas nunca mais eles vão poder dizer que são vítimas. Nunca mais. Isso é importante porque nós não queremos, nós, a humanidade, não queremos que se repita. Porque essas pessoas, esses europeus orientais, ensandecidos, vão ter que sair para outros países. Quem vai querer eles? E quem vai arriscar que eles façam, seja na Patagônia, por exemplo, na Austrália, ou no Canadá, o que estão fazendo na Palestina? Falta de decência humana para isso eles têm. Audácia para isso eles têm. O que não se pode dar para eles é a oportunidade. Por isso que o eixo da resistência está agindo suave. Tenham um bom dia, sejam fortes.